Fala, jovem prodígio, tudo bem com você? Meu nome é Renildo de Paula, sou professor e biólogo e estou de volta para te ajudar com as atividades do PET. Vamos lá? Bom, então aí nós vamos para a nossa segunda semana. Como eu sempre digo, né? Se você não conhece aí os benefícios de participar como membro do clube, não deixe de clicar na abinha Seja Membro. A gente tem vários benefícios, né? Desde lives onde eu vou poder tirar suas dúvidas, entre outros. Então, se você ainda não conhece, clique aí na abinha Seja Membro e venha participar do clube. Então, nós estamos na semana 2. A unidade temática dessa semana é a matéria e energia, né? Vida e evolução. E o objetivo de conhecimento é os métodos de separação e mistura. A gente viu as misturas semana passada, a gente vai dar continuidade a esse conteúdo. A atividade você vai achar na página 37 e 38. Então, a primeira questão é o seguinte. Algumas misturas só podem ser separadas utilizando-se mais de um método de separação. Assinale a alternativa que apresenta na ordem os dois procedimentos mais viáveis para separar as misturas formadas pelas três substâncias segundo o esquema abaixo. Então, existem alguns processos, né, que utilizam mecanismos de vidraria no laboratório e outros você pode fazer até em casa mesmo. Então, o exemplo que ele coloca aí é água, sal e areia. E aí, depois de um procedimento, ele vai separar a areia da água do sal. E depois ele quer separar de novo a água do sal com outro procedimento, onde a gente vai separar a água do sal. Então, o primeiro procedimento a gente pode usar a filtração. E você vai utilizar um anteparo, que é o filtro. É muito utilizado, por exemplo, para passar o café. E no segundo procedimento, que é para separar a água do sal, aí a gente já vai precisar de alguns instrumentos, como o condensador, na destilação simples. Então, a questão ele te dá algumas opções e a resposta correta é a letra C. Número 1, filtração. Número 2, destilação simples. Para que você, né, não fique aí boiando, sem saber o que é esse tipo, eu deixei um complemento. Então, aqui a gente tem a filtração. Como eu falei, tem um anteparo, né, que é o filtro de papel. Aí você passa a substância sólida para separar da líquida. E aqui a destilação simples. Então, se você tem interesse, né, em complementar aí, saber um pouco mais, continue assistindo nossos vídeos. Reparem que nesse processo a gente utiliza a vidraria, mas é um método para conseguir separar, né, essa parte do líquido. Ela passa do estado líquido para o gasoso, depois esse condensador, como a água está numa temperatura maior, ele circula uma quantidade de água para resfriar e condensar esse vapor novamente em água. Então o sólido, né, que é o sal, fica no recipiente anterior e a água passa para outro. Na indústria ou até mesmo na nossa casa, utilizamos diariamente diferentes métodos de separação de mistura. Complete a tabela abaixo relacionando corretamente a mistura com o seu respectivo método de separação adequado. Então aqui ele colocou algumas, né? Então, de um lado estão as misturas e do outro o método de separação. Alguns podem ter mais de um tipo, eu coloquei aqui, mas o seu professor pode ter outro tipo e o dele é que está correto. Como eu sempre falo, é seu professor que vai te avaliar. Então vamos lá. Água e óleo, decantação. Só você deixar ela parar, porque quando você mistura uma, ela vai parecer que ela vai misturar, mas óleo e água não se misturam, e aí a porção menos densa vai para cima, que é o óleo. Água e café. Essa eu já dei como exemplo na primeira atividade. Filtração. Pedras e feijão. Essa a mamãe deve fazer quase todo dia, né? Catação. Componentes de petróleo. Aí a destilação fracionada. É assim que a gente consegue obter vários produtos do petróleo. Para complementos, né, para saber mais,
não deixe de me seguir nessas outras redes sociais. Na figura ao lado, revela os componentes da célula vegetal. Analise as afirmativas 1 e 2 relacionando-as respectivamente às estruturas celulares correspondentes. Então, vamos lá, né? Número 1. Organela capaz de captar a luz do sol e utilizar para a reutilização da fotossíntese. Isso é uma especialidade, né? Uma estrutura específica dos vegetais. Eles são um dos poucos organismos que produzem seu próprio alimento. E quem faz isso nos vegetais são os plastos, que parecem um monte de moedinha formando os cloroplastos. É por isso que a planta é verde. Estrutura que envolve a membrana celular e fornece suporte, estrutura e proteção. Isso é a parede celular. Então, a correspondência correta é letra B, 1, cloroplasto, 2, parede celular. Então, essa é a parede celular. Em relação à organização do núcleo, os seres podem ser procariontes ou eucariontes. Procariontes, eles não têm um núcleo definido, ele fica tudo misturado no citoplasma. Os eucariontes, eles possuem a carioteca que separa o núcleo do citoplasma. São exemplos de organismos procariontes: fungos e protozoários, letra B, vegetais e animais, C, os fungos, ou D, somente as bactérias. Somente as bactérias são seres procariontes. A gente tem 5 reinos. Então, desses 5 reinos, somente o reino Monera, onde estão enquadradas as bactérias, são organismos procariontes. Bom, então aí a gente tem um Saiba Mais, as nossas referências. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Se quiser agradecer, quiser perguntar alguma coisa sobre os novos PETs, as novas atividades e os complementos, deixe tudo nos comentários. Se assistiu o vídeo até agora e não deixou o like, faça imediatamente. Né? Não deixe de curtir, compartilhar. Se é novo no canal, se inscreva e ative o sininho. Essas são as minhas outras redes sociais, onde a gente tem um contato direto e eu forneço outros materiais. Espero ter ajudado todos vocês. Até a próxima. Até sempre.